Hoje é uma noite de batalha espiritual, né? E quando eu soube que eu pregaria nessa noite com esse tema, o meu coração se alegrou muito, porque quando eu sabia, nas igrejas que eu ia, que eram cultos de batalha espiritual, eram os cultos que eu mais gostava de estar, né? Porque eu sei que eu sempre saía transformada em algum aspecto da minha vida. E eu espero que seja assim com vocês nessa noite também. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre não ter medo da batalha. Amém? A gente sabe que existe uma guerra intensa, com o objetivo espiritual de nos destruir, tanto espiritualmente como no nosso físico, né? O diabo ele não se dá por satisfeito. E o medo, ele nos consome, ele nos paralisa, né? E um dos objetivos de Satanás é paralisar você na guerra mesmo, é que você não saiba realmente o que fazer, né? Quando a gente está numa situação em que a gente sente muito medo mesmo, normalmente a gente fica paralisado, a gente fica sem saber por onde começar, né? E que em nome de Jesus hoje você vai sair daqui sabendo o que fazer, sabendo por onde começar. Tá bom? O medo ele não pode ser o senhor da sua vida. Amém? Mas o medo ele é uma grande mentira que Satanás lança na nossa mente e a nossa mente alimenta, muitas vezes, né? Eu não sei se você já percebeu em uma situação em que você está com medo e você começa a pensar muito naquilo, daqui a pouco você já se sente acorrentado, né? E as mentiras de Satanás, elas só têm poder como nós escolhemos concordar com ela. Então, que em nome de Jesus hoje, você já rompa com isso. Tá? Todas as pessoas que vêm pregar falam, né, pela primeira vez do medo de pregar e coincidiu aí esse tema. Na verdade, com Deus não tem coincidências, né? Mas eu tinha muito medo, mas eu sabia que em algum momento isso ia acontecer. Há muito tempo Deus já vinha me avisando e eu tinha muito medo mesmo. E quando eu conversei com a bispa, eu estava em casa e eu estava ouvindo uma ministração e Deus falou muito comigo que naquilo que você tem medo, que naquilo que você se acha ruim, que naquilo que você se acha pequeno, é naquilo que Deus quer te usar, né? E eu falei, glória a Deus, Senhor, porque o vaso ele é pequeno, ele é imperfeito, como foi pregado no domingo, mas o oleiro é grande. E ele é perfeito. E aleluias. Então, o primeiro ponto que eu vou falar com vocês nessa noite, sobre não ter medo da batalha, o primeiro ponto é o acredite. Repita comigo aí na sua casa, acredite. Lá em Jeremias 1:4, a palavra do Senhor, ela diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amém? A sua capacidade e o seu potencial para vencer as batalhas já estavam dentro de você antes mesmo de você nascer. Amém? É essa convicção que você tem que ter. Você tem que acreditar nesse potencial. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Antes de você nascer, o Senhor já te escolheu. Acredita nisso. Mas você precisa ter certeza disso, para vencer o medo na batalha. Em Jeremias 1:6, o versículo 6, ele diz assim, mas Jeremias, né, disse, mas eu disse, soberano Senhor, não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Muitas vezes a gente questiona por medo, né? Porque questionar é fácil, né? Jeremias, ele questionou porque ele se achava novo demais. Talvez ele se achasse até imaturo, não sei. O problema, o que ele via como um problema, não era um problema para Deus. E a gente tem que ver dessa mesma forma. A gente se coloca tantas vezes como tão pequeno, né? Só que o Senhor, ele conhece os dias da nossa trajetória, né? Ele conhece a batalha que cada um de nós enfrenta ou que ainda vai enfrentar.
Então é nisso que nós temos que acreditar. Acreditar nesse Deus. Acredite, irmão, que em nome de Jesus, não importa o tamanho da tua guerra, e eu quero que você creia no que eu vou falar para você. Se você precisa de livramento, Ele vai mandar. Se você precisa de reforço, Ele vai mandar na tua guerra. Mas se você precisa de força, porque às vezes é força que você vai precisar para enfrentar a sua guerra, Ele também vai mandar. Porque às vezes é isso. Às vezes o que você precisa é de força. E Ele vai te mandar. Você tem que crer nisso, você tem que ter essa convicção. Mas você precisa acreditar que Deus escolheu você. Não se esqueça disso. Não se esqueça que Ele te escolheu. O segundo ponto é prepare-se. Repita comigo, prepare-se. Prepare-se, tome posição. Em Jeremias 1, versículos 7 e 8, diz assim: O Senhor, porém, me disse, não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Olha o que Deus diz. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Em todo momento, Deus te lembra que Ele é com você. Amém? E Ele lembra que Ele é com você e que você tem que fazer o que Ele te ordenar a fazer. Você precisa se preparar para essa guerra. Nós vamos ler o versículo 14 e 16 de Jeremias 1. O 14 diz assim: Mas o Senhor me disse, do norte derramará a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todos os povos e todos os reinos do norte. O versículo continua, cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que cercam, contra todas as cidades de Judá. Versículo 16 diz assim: Pronunciarei a minha sentença contra o povo, por todas as maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso aos outros deuses, e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Olha Deus preparando Jeremias já para o que ia acontecer. Deus ele vai dando todas as instruções. Cabe a nós nos prepararmos, ouvir e obedecer o direcionamento que Ele dá. Deus já ia preparando Jeremias porque Ele sabia que viriam dias difíceis, que não ia ser fácil. Mas o versículo 17 diz assim: E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique atemorizado por causa deles, senão eu o atemorizarei diante deles. Deus diz claramente, você se prepare. Vá, obedeça a instrução do Senhor. Ele lembra que Ele é com você e que você tem que seguir o que Ele te ordenar. Se preparar, porque quem manda é Ele. O direcionamento não vai ser seu. Às vezes você vai olhar a situação e você vai ficar tão atemorizado que você vai achar melhor você tomar sempre os caminhos mais fáceis, né? Mas você tem que se lembrar de que quem manda é Ele. Acabou. Você tem que seguir a instrução dele. Se o seu objetivo é vencer o medo da batalha, ouça a instrução do Senhor e se prepare. Amém? O medo, ele traz desespero. E se você não se prepara, como você lida com o desespero? Você já se pegou numa situação de desespero? Em que às vezes você olha a despensa da tua casa e não tem nada? Você acha que isso é só uma batalha física? Isso é uma batalha espiritual também. Você já olhou a sua conta e viu o saldo negativo num valor que você nunca imaginou? Isso é físico, mas é uma batalha espiritual também. O desespero, ele cega a gente. Você não vê saída e com isso você perde a esperança. Eu
estava ouvindo a ministração da pastora Sara quinta passada e ela comentou algumas coisas sobre as armaduras dos soldados e eu pensei nos soldados que entregam a guerra, né? Ou que são capturados ou que desistem. E normalmente quando eles são capturados nos filmes, né? Acontecem normalmente ou uma dessas três coisas. Ou as três coisas. Ou ele é escravizado, ou ele é torturado, ou ele é morto. E se você entrega a sua guerra, porque é mais fácil, é uma dessas três coisas que vai acontecer. E esses são os objetivos de Satanás. Pronto. Só que nós vamos lutar contra isso. Hoje você vai receber na sua casa e você vai sair daqui com essa convicção. Acabou. Se Satanás achou que no medo ele ia te pegar, ele se enganou. Amém? Mas quando você ouve a instrução do Senhor e se prepara, você vive. Você vive as promessas do Senhor. Em Jeremias 1, 18 e 19, a palavra diz assim: E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a cidade, contra todos os reis de Judá. Seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Conforme você se prepara, você vai se fortalecendo para uma nova etapa. Então, não se esqueça desses detalhes. Primeiro, você acredita. Você cria convicção daquilo que Deus designou para você. Daquele plano que Ele estabeleceu antes mesmo de você nascer. Depois você se prepara para viver aquilo que Ele estabeleceu como promessa para você. Amém? E em terceiro lugar, aleluia, você toma atitude. Repita comigo, atitude. Em Jeremias 1, 9 e 10, ele diz assim: O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre, repita aí comigo na sua casa, autoridade sobre as nações e reino para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Pare de, por medo, se colocar abaixo daquilo que Deus determinou que você fosse. Pare de, por medo, de se colocar abaixo daquilo que Deus determinou. Deus te colocou sobre as nações, sobre a situação. Deus te coloca sobre essa guerra também. Você não vai ficar abaixo dela. Não entrega os pontos. Deus te colocou sobre. Amém? Ele te deu autoridade sobre a situação, então tome atitude e vai à luta. Porque a atitude é isso, é agir. Amém? Quanto tempo nós perdemos abaixo daquilo que Deus determinou que a gente fosse? Não é verdade? Você já parou para pensar quanto tempo você tem perdido com um monte de coisa? Sendo que Deus determinou que você tivesse sobre as situações? Esses dias, eu soube que eu pregaria e já tinha pensado no tema e fiz o esboço da palavra e estava lá na minha casa com a minha família e aconteceu uma situação um pouco inusitada. E eu estava escutando uma pessoa orar, gritar, e eu comecei a interceder lá de casa, né? Porque eu ouvia umas coisas, mas em cima daquilo eu falei: Senhor, ajuda, né? Ajuda, a pessoa não está sozinha. E ajuda, e de repente eu escutei essa pessoa me chamando: Juliana, vem, me ajuda. Me ajuda porque sozinha eu não estou conseguindo. E eu corri, a minha intenção já era, falei: vou descer, eu vou orar e vai dar tudo certo. Peguei o meu óleo, quando eu pisei na minha escada para descer, meu irmão, se você não acredita no mundo espiritual, amém. Eu acredito e eu sei que as coisas são
intensas. E quando eu pisei no degrau, eu senti um arrepio subindo do meu pé até o meu último fio de cabelo. Mas uma sensação de medo, de pânico. Porque, assim, a primeira coisa da sensação é você pensar, o que eu vou ver lá embaixo? E a palavra, ela é tão incrível que ela te confronta, né? Antes mesmo dela acontecer. Porque quando eu senti essa sensação, na hora veio na cabeça, você vai pregar sobre medo? Então vamos ver se você está preparada para aquilo que você vai pregar. E era uma situação bem perturbadora que eu já presenciei, já fui de igreja muito tradicional e sempre acontecia algumas coisas, mas eu estar à frente da situação, isso nunca tinha acontecido. E eu desci e eu não sei se a expectativa do inimigo era que eu saísse gritando ou jogando. Eu tenho autoridade. Não, eu desci numa paz e eu falei assim, a autoridade está no nome de Jesus. E no desespero, na agonia em que eles estavam, na paz eu ia andando, sabe assim? A autoridade está no nome de Jesus. E aonde o Senhor Jesus está, não tem lugar para você. Você vai sair daqui agora, em nome de Jesus. Eu acho que a casa está cheia de marca de mão, assim, né? Porque eu fui numa paz, mas eu fui tocando em todos os lugares. E essa foi uma atitude de fé. Essa foi uma atitude. Eu tive que ter um posicionamento ali. E o diabo, ele vai fazer isso com você muitas vezes. Ele vai tentar te confrontar. Ah, você está acreditando, então, agora? Ah, você acha que você se preparou? Está vestido aí com a sua armadura? Ele vai tentar te confrontar. Ah, então você quer dizer que você vai vir para cima de mim? Então, tenha realmente uma atitude de fé. Se você teme ao Senhor e você obedece ao Senhor, você vence. Amém? Se coloque à altura daquele lugar que Ele te chamou para viver. Amém? Tenha essa atitude de fé. O quarto e último ponto que eu tenho para colocar para vocês nessa noite é sobre Josué. A gente falou aqui de Jeremias, do começo ao fim, né? E Jeremias, ele foi um grande guerreiro do Senhor. Né? O medo, eu falei para vocês que quando você alimenta ele muitas vezes se torna maior do que você mesmo. Né? Eu nem ia falar disso, mas eu estava atendendo uma cliente e a gente estava falando sobre saúde e as situações atuais. E ela estava falando para mim, falou, olha, está todo mundo tão preocupado com Covid, só nesse período de pandemia eu tive dengue 2 vezes. E uma outra cliente tinha falado para mim também, olha, é tão difícil e tal. E aí você vai lembrando as coisas e aquela sensação de medo da doença, o pavor vai te subindo, te consumindo. E eu lembro que tem um repelente, spray. E eu peguei esse repelente na hora que ela estava falando, porque aquilo vai te dando uma agonia, um desespero. Eu peguei o repelente e, assim, eu via pernilongo, sabe? Aí eu peguei o repelente no desespero e saí borrifando, assim, ao redor dela. Quando eu virei ele para mim, a primeira borrifada que eu dei foi no meu olho. E é tão incrível que quando você tem uma relação com Deus, Ele te ministra na hora as coisas, né? Ele falou assim, foi no teu olho, para você parar de ser boba. Para você acreditar naquilo que eu posso fazer. Se eu te livrei até agora de tantas situações, do que você está preocupada? Não é verdade? Jeremias, ele não temeu ser o sucessor de Moisés. Ele podia até ter temido, porque se você for parar para pensar, não era fácil o que ele ia enfrentar. Mas o que às vezes a gente acha tão simples, às vezes não é. Ele creu na promessa do Senhor, em primeiro lugar. Ele creu naquilo que o Senhor ia fazer. Lá em Deuteronômio 31, 7, 8, ele fala
Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você repartirá entre eles a sua herança. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca te deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. O segundo ponto em que Deus trabalhou em Josué é que ele ouviu a instrução do Senhor e ele se preparou. O terceiro ponto que Deus trabalhou com Josué, ele tomou atitude segundo o lugar em que Deus colocou ele. Depois, com calma, você lê lá, Josué 1. E Deus dá essa convicção a ele. Ele tomou atitude. Ele falou: amém, Senhor. O Senhor quer que eu vá? Eu vou. E olha o resultado. Olha quantos reinos. Não se perca pelo medo. Vença o medo. Não se perca, porque Deus fará você viver o que você nunca pensou em viver e o que você nunca pensou em vencer. Amém?